Imagine só, um país antigo, poderoso, que um dia foi usado por Deus para salvar o povo de Israel das correntes do exílio. O mesmo país que a Bíblia chamou pelo nome do seu rei séculos antes dele nascer. E hoje, esse mesmo país, agora chamado Irã, declara abertamente que quer apagar Israel do mapa. Mísseis apontados, ameaças diárias, um ódio que parece vir das profundezas do tempo. E se eu te disser que tudo isso está escrito, que a Bíblia não só contou o passado, mas está revelando o futuro bem diante dos nossos olhos, fique até o final, porque quando você conectar os pontos, seu coração vai tremer. Isso não é história, é profecia batendo a porta. Amigo, fecha os olhos por um segundo e volta comigo 2.500 anos no tempo. O ar está quente, seco, carregado de poeira do deserto da Mesopotâmia. Você sente o cheiro de tijolos queimados e de lágrimas. Os judeus estão em Babilônia, escravos. O templo de Salomão foi reduzido a cinzas. As crianças crescem sem conhecer Jerusalém. O coração deles grita: até quando, Senhor? E é exatamente nesse momento de dor mais profunda que Deus faz algo que nenhum homem esperava. Ele fala com o profeta Isaías e pronuncia um nome que ainda nem existia na terra: Ciro. Ouça comigo o que está escrito em Isaías 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu tomo para subjugar nações diante dele. Eu irei adiante de ti e endireitarei os lugares tortuosos. Deus chamou o rei persa pelo nome, antes dele nascer, antes dele sequer ser rei. Isso não é coincidência, isso é o dedo do Criador escrevendo a história. Agora imagine a cena, o ano 539 a.C. Os exércitos medos persas avançam como uma tempestade. Ciro, o Grande, entra em Babilônia sem derramar uma gota de sangue judeu. Ele para diante do povo cativo e decreta: podem voltar para Jerusalém, reconstruam o templo, eu pago a conta. O choro que se ouve naquele dia é diferente. É choro de libertação. Mulheres abraçam os filhos. Velhos caem de joelhos na areia. O sonho que parecia morto ressuscita. A Pérsia, o atual Irã, tinha acabado de cumprir uma profecia de mais de 150 anos. Mas a história não termina aí. Ela ganha outra camada, ainda mais íntima. Algumas décadas depois, no coração da Pérsia, na cidade de Susa, hoje parte do Irã, um banquete real acontece. O rei Assuero governa o maior império do mundo, e dentro daquele palácio dourado, uma jovem judia chamada Esther vive um dilema que faria qualquer um. O primeiro-ministro Amã, um descendente dos inimigos ancestrais de Israel, planeja o genocídio completo do povo judeu. Uma ordem assinada: mate todos os judeus, do mais velho ao mais novo, em um único dia. Esther está no palácio. Ela poderia ficar calada, poderia proteger só a própria pele, mas o tio Mordecai lhe envia um recado que ainda ecoa hoje. Não pense que você escapará só porque está na casa do rei. Se você se calar agora, o livramento virá de outro lugar, mas você e a casa de seu pai perecerão. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que você chegou ao reino. Sinta o peso dessa frase. Esther jejua 3 dias. O rei não consegue dormir, a roda gira. Amã é enforcado na forca que ele mesmo preparou para Mordecai. E o povo judeu é salvo. Mais uma vez, pela mão de Deus usando a Pérsia. A festa de Purim, que os judeus celebram até hoje, nasceu ali, no coração do Irã antigo. Agora vem a parte que poucos conectam. O profeta Daniel, ainda vivo na Pérsia, recebe visões que parecem saídas de um filme de terror espiritual. Em Daniel, capítulo 8, ele vê um carneiro com 2 chifres, um mais alto que o outro. O anjo explica: o carneiro que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. Depois surge um bode furioso que quebra os chifres do carneiro. Daniel está vendo o futuro do Império Persa sendo quebrado.
Mas o mais impressionante é que ele também vê o tempo do fim. Séculos passam, a Pérsia cai, o império se transforma. O islamismo chega no século VII. O nome muda para Irã, mas o nome Pérsia, Deus nunca tirou da Bíblia. Ele deixou ali, guardado como uma marca indelével. E agora, amigo, segure firme no que vem. 1979, a Revolução Islâmica. O Shah foge, o Ayatollah Khomeini assume, e uma das primeiras frases que ele grita para o mundo é: morte a Israel, morte ao grande Satã. De repente, o país que um dia libertou Israel agora o declara inimigo número 1. Embaixadas fechadas, apoio a grupos terroristas, programa nuclear secreto, mísseis balísticos com o nome de Jerusalém escrito neles. Você sente o contraste? O mesmo chão que Ciro pisou agora ecoa ameaças de destruição. O mesmo povo que salvou os judeus agora treina filhos para gritar morte aos judeus. E é aqui que entra a reviravolta que ninguém espera. Abra comigo em Ezequiel 38, versículo 1 ao 7. Deus fala diretamente a Ezequiel. Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, da terra de Magog, e profetiza contra ele. E no versículo 5, ele lista os aliados. Pérsia, Cuxi e Puti estão com eles, todos com escudo e capacete. Pérsia, Irã. Muitos estudiosos bíblicos sérios veem nessa passagem uma coalizão dos últimos dias. Rússia ao norte, Turquia, Irã e outros, marchando contra Israel quando o povo estiver vivendo em segurança. Não é teoria da conspiração, é a Bíblia aberta. E veja o que está acontecendo hoje. Irã e Rússia cada vez mais próximos. Exercícios militares conjuntos, transferência de drones e mísseis. Tudo alinhado exatamente como foi escrito. O país que Deus usou para abençoar Israel, agora é usado como instrumento de julgamento, mas só por um tempo. Porque a Bíblia também diz que no final Israel não será destruído. Deus mesmo vai intervir, como sempre interveio. Você está percebendo o tamanho disso? Do mesmo chão persa saiu a libertação. E agora sai a ameaça final. Mas o autor da história nunca perdeu o controle. Nem por um Ciro foi profetizado. Esther foi posicionada. Daniel recebeu a visão. E hoje nós estamos vivendo a última página sendo virada. Então me responde com sinceridade. Você acha que isso é coincidência? Ou será que o Deus que escreveu o nome de Ciro antes dele nascer ainda está escrevendo a história agora? O Irã e Israel não são apenas dois países brigando por terra. Eles são o fio vermelho que atravessa toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, mostrando que o Senhor dos Exércitos ainda reina. Esse vídeo fez seu coração bater mais forte. Se você sentiu arrepio na nuca ao conectar os pontos, é porque essa mensagem chegou na hora certa para você. Comente aqui embaixo: eu acredito que a profecia está se cumprindo. Ou escreva o versículo que mais te impactou. Se você quer mais revelações como essa, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Mas só se tiver coragem de olhar para o futuro com os olhos da fé. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus nunca perdeu o controle, porque o mesmo Deus que usou a Pérsia para libertar vai usar tudo, inclusive o que parece ameaça, para cumprir sua palavra. Amém. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz de Jesus.